Pensa só, tomar decisões de altíssimo risco, sob uma pressão danada, com dinheiro de verdade na mesa e ainda por cima com informações incompletas, parece a descrição perfeita de um dia de day trade na bolsa, não é mesmo? Mas, e se a chave para dominar essa arte não estivesse em Wall Street, mas sim numa mesa de pôquer? Pois é, essa é a grande pergunta. Nesse ambiente super volátil do day trade, onde fortunas podem virar pó em questão de minutos, o que manda de verdade? É o feeling, aquele instinto, aquela leitura de mercado? Ou será que existe um modelo matemático, algo mais sólido por trás de quem tem sucesso? E o mais curioso é que a resposta ou a estrutura para tomar as melhores decisões possíveis nesse caos não foi criada por economistas. Ela foi aperfeiçoada por um grupo de jogadores que, na prática, transformaram o jogo de cartas numa ciência exata. Beleza? Então vamos mergulhar nisso. A nossa fonte para essa análise toda é um livro que é considerado a bíblia do assunto para jogadores sérios, A Matemática do Pôquer. E o que ele mostra é uma verdadeira revolução no modo de pensar. Exatamente, é uma mudança brutal. A gente sai de uma era de lendas que jogavam na pura intuição, sabe? Aquela coisa de tentar ler a alma do adversário, para uma nova geração que encara o jogo como ciência. O foco agora é outro, é encontrar as falhas matemáticas na estratégia do oponente. E olha, essa frase do Chris Ferguson, que foi campeão mundial, resume tudo perfeitamente. A ideia aqui não é ficar decorando um monte de fórmula, é na verdade instalar um software mental novo para tomar decisões melhores. Bom, vamos ao primeiro e talvez mais importante conceito do livro. É uma mudança completa de objetivo. A meta aqui não é ganhar a rodada atual ou fazer a jogada mais bonita. A meta é uma só, bem clara: maximizar o lucro médio no longo prazo. E a ferramenta para isso se chama valor esperado. O valor esperado, ou EV, como é chamado, é o pilar de tudo. Pensa nele como se fosse o resultado médio de uma decisão se ela fosse repetida, sei lá, umas 1000 vezes. O livro dá um exemplo muito bom e bem simples para deixar isso claro. Imagina um jogo de cara ou coroa. Na aposta A, se der cara, o ganho é de R$10. Se der coroa, a perda é de R$10. É uma aposta justa, né? O valor esperado é 0. No longo prazo, ninguém ganha nem perde. Agora, olha a aposta B. Se der cara, o ganho sobe para R$11, mas a perda continua sendo 10. Essa pequena diferença muda tudo. Agora, na média, cada jogada passa a ter um lucro de 50 centavos. O EV ficou positivo. É aí que está a grande virada de chave. A mentalidade muda por completo. A pergunta na cabeça deixa de ser: será que eu ganho agora? E passa a ser: se eu repetisse essa mesma decisão 1000 vezes, o resultado final seria lucro? Cada ação vira uma busca pela aposta com o maior valor esperado positivo. Certo, mas aí surge a dúvida. Como é que se calcula alguma coisa sem saber as cartas do adversário ou para qual lado o mercado vai andar? É aqui que entra a segunda grande sacada. Os profissionais não tentam adivinhar o que não sabem. Eles trabalham com as probabilidades do que não sabem. A diferença é gritante. O amador fica se perguntando qual a mão exata que ele tem. Ele está, na verdade, jogando contra um fantasma. Já o profissional pensa em leques ou distribuições. Em vez de pensar numa mão específica, ele pensa em toda a gama de mãos que fazem sentido o oponente ter naquela situação. Um exemplo prático. Imagina um jogador super conservador, aquele que só joga com cartas muito boas. Se ele aposta alto, o leque de mãos que ele pode ter é bem pequeno e definido. Provavelmente é um par de ases, de reis, de damas ou uma mão com as e rei. Pronto, o jogo deixa de ser um chute e passa a ser um cálculo contra as probabilidades de cada uma dessas poucas mãos. E isso nos leva direto ao terceiro conceito, que talvez seja o mais importante para a saúde mental de quem lida com risco: a variância. Fica a pergunta no ar. Se as decisões tomadas são matematicamente lucrativas, por que ainda assim existem períodos longos de perda? E a analogia que o livro usa para explicar isso é simplesmente genial. Pensa assim: o valor esperado, o EV, te diz para onde a jornada está indo, ou seja, o lucro no final. A variância mede o quão turbulenta e cheia de altos e baixos vai ser a liagem de montanha-russa para chegar até lá. Agora, se prepara para esse número porque ele é de cair o queixo. O livro mostra que um jogador de pôquer profissional, um cara que ganha a vida com isso e faz tudo certo, vai terminar o dia perdendo dinheiro em cerca de 45% das vezes. 45%. É quase metade dos dias de trabalho no prejuízo. E isso nos mostra a lição mais difícil de aprender. O resultado de curto prazo pode ser um grande mentiroso. Ele pode acabar com a confiança de qualquer um.
Sem entender o que é a variância, uma pessoa pode pegar uma estratégia vencedora, passar por uma maré de azar e simplesmente jogar tudo fora. É preciso confiar no processo e não no resultado de hoje. Tá bom, mas como a gente junta tudo isso então? Como é que essa lógica da mesa de pôquer pode ser aplicada para tomar decisões melhores nos investimentos, na carreira ou em qualquer outra área da vida onde a incerteza reina? No fim, o que essa análise nos deixa é um modelo mental, um framework de 3 passos. Primeiro, sempre que der, calcular o valor esperado de uma decisão, focando no longo prazo. Segundo, parar de tentar adivinhar o futuro e começar a pensar em leques de possibilidades. E terceiro, entender e respeitar a variância, se preparando emocionalmente e financeiramente para os vales que com certeza virão. No fim das contas, a grande lição é que um processo de decisão baseado em probabilidades e em valor esperado é muito mais forte. Ele nos protege do nosso maior inimigo em momentos de pressão, a nossa própria emoção. Porque os números não mentem e, o mais importante de tudo, eles não entram em tilt. Então fica aqui a provocação final. Que decisão importante, seja ela grande ou pequena, poderia ser analisada de um jeito melhor, com essa lógica do valor esperado, dos leques de probabilidade e da variância? Fica aí a reflexão. Se esta análise trouxe uma nova perspectiva, comente aqui embaixo e compartilhe com quem possa se interessar pelo assunto.